Eu saúdo todos vocês que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Esse é um programa especial, programa Batismo com o Espírito Santo, e uma edição especial desse programa. E você vai entender por que daqui a pouquinho, tá certo? Seja bem-vindo ao nosso conteúdo de hoje. Se você está no YouTube, não esqueça, curta, comente, compartilhe, isso é muito importante. Lá nos comentários você pode colocar uma experiência que você teve com o Espírito Santo de Deus. Se você está na TV Manaim, em um dos nossos canais, o sistema multiplataformas que nós temos, acompanhando a programação na sequência, é isso mesmo, esse é mais um dos bons programas da TV Manaim e você, ao final desse programa, vai continuar assistindo aos demais que serão transmitidos, tá bom? Vamos lá, vamos para o que interessa, vamos ver aqui os pastores que estão presentes aqui. Vou saudar o pastor Antônio Carlos Peixoto, a paz do Senhor. Pai Senhor, querido Josias, uma alegria tá junto de novo falando sobre o Senhor. Amém. Pastor Wallace Mazete. Pai do Senhor Josias, Pai do Senhor Peixoto, os irmãos que nos assistem, sempre bom falar do Espírito Santo. Muito bem. Bom, eu tenho uma informação para vocês aqui, é que este é o último programa da série Batismo com o Espírito Santo. É isso mesmo. Programas novos estão sendo criados, estão sendo trazidos, isso faz parte do projeto e a gente hoje está encerrando essa sequência. Eu vou pedir que os pastores falem um pouco agora, tragam para vocês uma mensagem e uma palavra especial nesse programa e ao final eu vou explicar como você pode assistir aos programas Batismo com o Espírito Santo daqui para frente, tá certo? Vamos ver? Vamos seguir? Então eu começo com o pastor Antônio Carlos Peixoto e a pergunta que eu te faço, Peixoto, é a seguinte. Estamos terminando uma jornada, tá? De três sequências básicas que nós fizemos. E uma das coisas que dissemos em diversos momentos, eu acho interessante a gente reforçar aqui nessa última edição, é a operação do Espírito de Deus em toda a Bíblia. A gente, para quem acompanha, talvez já esteja bem alinhado com isso. Talvez alguns tenham chegado agora, começaram a assistir, mas nos dá a expressão que me vem à mente agora, que é uma expressão muito usada nessa área de rádio e televisão, é overview. Quer dizer, é uma visão por cima, ampla, do que nós abordamos em todas essas edições do programa Batismo com o Espírito Santo. Isso, a gente não tem noção do que é essa presença do Espírito Santo, da maneira como é e como é que foi descrita na palavra, se a gente não lê, não se aprofundar. Quando a gente se aprofunda, a gente vê que coisa impressionante. Foi aquilo que particularmente a mim, me maravilhou, saber que o Espírito Santo ele está em todo o tempo nas três dispensações. Na primeira dispensação do Pai, nós vemos ali o Espírito Santo presente, o Filho presente, particularmente o Espírito Santo, que é a tônica do nosso programa, e como o Senhor, pelo Espírito Santo, agiu fazendo a mesma coisa que está fazendo hoje. Então, aquilo que a gente fica maravilhado é que o Espírito Santo não mudou em nada. O batismo com o Espírito Santo, os dons. Depois nós vimos nos juízes, como falamos, nos reis, nos profetas. A operação do Espírito Santo foi maravilhosa e é profunda, porque estava dentro de um projeto. O Senhor fez um projeto, colocou o Espírito Santo nesse projeto, começou a revelar o projeto, e ele não é errado nem falho em nada. O projeto é perfeito em tudo, e o Pai mostrou esse projeto. O plano de salvação do homem está todo na Bíblia. Nesse plano de resgate do homem, trazer o homem de volta para o Éden, ele saiu, fez uma escolha, o Senhor colocou um projeto, realizou um projeto para resgatar, para trazer o homem de volta. Ele faz coisas maravilhosas e bota o seu Espírito Santo para operar de uma maneira impressionante. Então isso é que eu poderia falar, tanto no Velho Testamento, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, como o Espírito Santo operou na vida dele, a ponto do irmão falar numa das cartas que aprove a Deus que habitasse nele a plenitude. Ele era pleno do Espírito Santo. E essa plenitude ele joga na igreja hoje, aprontando a igreja para ser arrebatada, para sair desse tempo mortal para um tempo imortal. Então, o que me maravilha é a presença do Espírito Santo fazendo coisas maravilhosas, repetindo
para nós hoje, é uma repetição. Tudo Glória que a está na Deus. palavra. Há um aspecto interessante, Peixoto, nisso que você falou sobre personagens que foram vivendo, né, e sendo cheios do Espírito de Deus ao longo de toda a Bíblia, é que o Espírito ele tem um compromisso com o projeto. O compromisso Perfeito. do Espírito é com o projeto. Plano. O homem que se permite ser cheio do Espírito Santo, está disposto a viver o projeto, ele passa a ser um vaso, um Perfeitíssimo. instrumento nas mãos do Senhor. E o Espírito continua comprometido com o projeto e vai levar o projeto de levar uma igreja até o encontro com o Senhor Jesus Porque nas nuvens. o Senhor falou assim, eu sou o caminho. Tem um caminho aqui. É, estabelecido. Está estabelecido, está pronto, vem da eternidade, passa pelo tempo do homem, passa por Jesus e vai levar um para a eternidade. Agora, tem como desviar do projeto? Tem, lógico que tem. Cabe ao homem fazer uso do seu livre-arbítrio. Wallace, estamos terminando. Que palavra que você quer deixar para os nossos irmãos que nos acompanham? Antes de ler um texto, eu queria fazer uma colocação, relembrando um companheiro que teve uma passagem por nós que marcou todos nós na nossa vida. Nosso Glória a saudoso Jesus. Ele dizia o seguinte: quando o Espírito Santo é derramado, o homem tem que estar pronto para receber. Ele não pode estar com o copo virado para baixo. Ele usava essa expressão no seminário. Perfeitíssimo, Né? verdade. O copo virado para baixo não é, mas o copo O Espírito vai ser derramado de qualquer vai ser jeito. derramado. Vai. Se você tiver com ele na posição certa, Boa você lembrança. vai encher. E aí o texto em Apocalipse, no capítulo 3, no verso 20, que fala da igreja desse último momento, que a Laodiceia queria assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, ou seja, está pronto para receber, Muito bom. ele diz assim: entrarei em sua casa e com ele cearei, aqui ainda. Nós temos vivido, estamos ceando aqui no programa, sentindo a presença do Espírito Santo na nossa vida, e ele comigo, lá na eternidade. Então hoje, você que nos assiste, o programa não é só um programa para você assistir na televisão, é para você viver. Hoje o Senhor está te dando a oportunidade. Esse programa foi feito para que o homem, todos nós, possamos tomar posse dessa bênção e receber com o copo virado para cima, para que o nosso coração Glória a se encha do Jesus. Espírito Santo. Glória a Deus. Boa lembrança. Bom, gente, o Wallace, dentro dessa palavra que você utilizou, aliás, se eu puder, se eu tiver o direito de escolher um verso da palavra que mais maravilha, é esse. Esse é o verso que mais maravilha. Porque os irmãos às vezes não sabem, mas eu vou confidenciar para os irmãos aqui, isso é que a gente pode confidenciar para todo mundo no YouTube. Verdade. Mas às vezes a gente, para se encontrar aqui, são 3 pessoas, cada um com sua vida, sua correria, sua vida pessoal e tudo mais. Às vezes tem que cancelar uma gravação porque um compromisso que surgiu de última hora e uma situação que impede, às vezes, saúde na família, enfim. Né? Verdade. Então, às vezes, eu posso dizer para você, o Wallace ou o Peixoto, ou para você que está em casa, assim, ó, eu vou, e eu não puder ir, eu não poder cumprir a minha promessa por N fatores da nossa realidade humana e das nossas limitações. Mas o texto diz o seguinte: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Ele não diz assim, talvez eu vou entrar. Se eu puder, eu entro. Só que esse que promete, não tem nada que impede Nada. ele de cumprir. Glória a Jesus. Ele vai entrar. Se você já parou para pensar nisso? Se você abrir a porta, ele vai entrar. Ele está dizendo, eu vou entrar. É só abrir a porta. E aí, com ele cearei e ele comigo. As bênçãos para essa vida e para outra. Glória a Deus. Deus. Agora nós estamos chegando ao fim. Eu queria Isso. perguntar, como que aquele que nos assistiu pode saber como é que está, onde que está, como buscar esses programas? Vamos lá, vamos explicar. E aí é como você pode assistir ao programa Batismo com o Espírito Santo. A sequência, ela se encerrou. Né? Nós estamos aqui para cumprir a orientação do Senhor. Havendo uma outra orientação do Senhor, nós vamos cumpri-las da mesma maneira. Mas essa sequência se encerra hoje. Você quer assistir aos programas Batismo com o Espírito Santo? Nós temos dezenas de programas que estão na nossa playlist. Ah, como é que é isso? Como é que funciona? Muito bem. Eu vou pedir o pessoal da produção para colocar na tela aí. Você abre o YouTube no computador. No celular você não tem esse recurso. No computador, ao você abrir o YouTube, você está vendo aqui a setinha apontando? Essa lupa de cima é a lupa do YouTube. Essa é para você procurar um conteúdo em todo o YouTube. E essa lupa de baixo que está aparecendo aí, que a setinha está piscando, apontando para ela, é a lupa do canal. Então, nessa lupa do canal, você escreve Batismo com o Espírito Santo. Do jeitinho que está sendo escrito aí. E dá Enter. Ok. Muito bem. Tá vendo aí? Apareceu a playlist completa
do batismo com o Espírito Santo. Do primeiro ao último programa, esse programa aqui que você está assistindo. Ali você tem como, eu vou usar uma expressão muito usada hoje em dia, maratonar. É isso mesmo. Os programas eles têm em torno de 20, no máximo 25 minutos. Você vai poder entrar, vai poder assistir um, depois o outro, depois o outro. Pega o seu caderninho, a Bíblia, abre, anota, pega, depois assistiu uma edição, estuda mais aquilo ali. O Espírito Santo de Deus vai te revelar muitas coisas, vai abrir os seus olhos, assiste o outro. Mas é desse jeito, dentro do canal no YouTube, onde você pode assistir a todas as edições do programa Batismo com o Espírito Santo. Certamente, Glória a Deus. essa palavra certamente é com certeza, Deus vai ter uma bênção maravilhosa para vocês, tá certo? Queridos, A paz, Senhor. a paz do Senhor, Peixoto. Josias e Wallace e demais irmãos, eu quero deixar aqui registrado a minha alegria profunda em participar ao longo desses meses desse programa, analisando irmão por irmão, profeta por profeta, juiz por juiz, analisando a vida de cada um deles, analisando a vida do Espírito Santo na vida de cada um deles. Foi uma alegria imensa e nós não podemos transmitir essa alegria a não ser com palavras que a gente fala, mas a alegria interior é muito grande, foi muito grande para mim particularmente, poder participar desse programa. Eu me sinto privilegiado. Glória a Deus. E quero deixar aqui com os irmãos essa minha alegria e reforçar o convite que o Josias fez para assistir o programa. Peixoto, Rosete, Wallace Rosete, eu já chamo de Peixoto, a paz do Senhor. Então, Pai do Senhor, o que o Peixoto falou é a pura realidade, né? Uma coisa é você fazer um programa, outra coisa é você viver o programa. E foi isso que ao longo desses meses todos nós vivemos, o Espírito Santo. Nós estamos falando dos profetas e a mesma forma que a gente estava falando, o Espírito Santo visitando o nosso cessa. Tudo tem explicação, Glória a Deus. dotável, maravilhoso. Glória a Deus. A gente fica contando o dia, a hora para chegar para gravar. Vai gravar o programa. Por quê? Porque na gravação nós vamos receber a bênção do Espírito Santo. Glória a Jesus. Bom, e certamente também nós podemos estar juntos em outros projetos que vão estar vindo por aí. Só tem uma coisa que vai fazer a gente parar. É o dia da volta de Jesus. Aleluia. Aí a gente para aqui e faz o programa lá no céu. É a eternidade. E ele vai voltar, Com certeza. independente de você acreditar ou não. Ou não. Então é melhor acreditar. É verdade. Amém. Bom, para você que nos acompanhou até aqui, Deus abençoe. Continue com a programação da TV Manaim e já está explicado como você pode fazer para assistir novamente aos nossos programas, tá? Esse programa aqui, dirigido pelo Espírito Santo. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus. TV Manaim, uma TV para você ver.